Ponte Aldo Pereira de Andrade. Você sabe onde fica essa ponte? Todo mundo chama Ponte de Ferro. Ponte de Ferro, mas tem um nome. Quem era Aldo Pereira de Andrade? Foi um grande deputado, na época dizia político, né? Político dos bons, representou muito bem a cidade de Blumenau, a região aqui do Vale, né? Um tempo bom aí da política. Seja bem-vindo, boa tarde, Estevão, menino prodígio. Olá, Alexandre, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha ao vivo aqui no Tribuna do Povo Blumenau. Eu falo aqui sim da ponte, mais conhecida como Ponte de Ferro, liga o túnel aqui, né, para o bairro da Ponta Aguda e também a Rua Paraíba e a Avenida Martin Luther no centro da cidade. A gente está aqui bem no meio da ponte, onde costumam passar os veículos, Alexandre, porque o trânsito está interrompido hoje desde o início da manhã, por volta das 8h30 da manhã, até as 4h30 da tarde. Quem passa aqui pela região encontra até um pouquinho de lentidão no trânsito por conta dessa interdição. Isso ocorre justamente porque hoje os técnicos estão estão colocando novamente os fios, o cabeamento elétrico que foi furtado aqui da ponte no último mês. A ponte, para quem estava passando por aqui, estava totalmente escura durante a noite, não havia energia elétrica. A gente ficou aí quase um mês sem a energia elétrica por aqui, mais de R$100 mil em prejuízo para os cofres públicos, justamente pela ação desses criminosos. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, só um pedacinho, ó, do que esses criminosos acabaram roubando. Eles sobem na ponte, eles sobem bem na parte superior da ponte e acabam cortando esses fios, ó. São fios de espessura, ó, grande, são fios grossos que acabam tendo até dificuldade. A gente tem de cortar eles com uma faca, imagina lá em cima. Eles utilizaram barras de ferro, que a gente tem nas imagens, que hoje os técnicos, enquanto estavam por aqui, conseguiram encontrar uma barra de ferro, pedras também que foram utilizadas para quebrar as caixas, né, e poder também tirar o restante dos fios. Isso tudo ocorreu aí nas últimas semanas e acabou prejudicando bastante a situação aqui da Ponte de Ferro de Blumenau. Por isso eu vou conversar agora com o Daniel. Ele é diretor de iluminação pública aqui da cidade. Daniel, a gente está aqui na ponte, nós falamos também aqui no Tribuna do Povo quando o cabeamento foi furtado. Agora vamos ter, a partir das 4h30 da tarde, o restabelecimento da energia elétrica, mas é uma situação complicada, né? Mais de R$100 mil em prejuízo. Boa tarde. Exatamente, boa tarde a você, Alexandre, e a todos que te acompanham. Uma oportunidade boa da gente estar conversando e trazendo essa informação para a comunidade. Hoje, então, a gente está aqui trabalhando na Ponte de Ferro, né, para restabelecer a iluminação aqui que foi prejudicada há quase um mês atrás, 20 dias atrás, por ação de uns vagabundos aí que roubaram toda essa fiação e danificaram. Não só aqui, mas na Ponte dos Arcos também e na República Argentina. Então aqui são previsão de 300 metros de cabo, na Ponte dos Arcos 200 metros e na República Argentina, onde já está restabelecida a energia, na última semana foram 1.600 metros de cabo furtados. É muita coisa, né? E você que conhece bem do tema, Daniel, é difícil até de retirar esses cabos aqui de cima, né? Porque eles são bem ligados, tem o risco também da energia elétrica estar ligada no momento do choque, né? Então eles agiram com sabedoria para poder retirar os cabos daqui, né? Na verdade, o que acontece? A gente até imaginava que eles estavam usando algum alicate, alguma coisa para fazer o corte desses fios. Hoje a gente encontrou em cima da estrutura da ponte uma barra de ferro, uma pedra, então a gente, assim, praticamente eles não têm conhecimento, eles querem um cobre, querem furtar e sobem aqui na estrutura sem segurança nenhuma e furtam um cabeamento para posteriormente, na sequência, já vender esse cabeamento. Daniel, o pessoal está perguntando hoje, por conta de colocar o cabeamento novamente, a ponte precisou ficar interditada segunda-feira. O pessoal está reclamando um pouco do trânsito. Por que isso foi escolhido ser feito num dia de semana e não num domingo, por exemplo? Na verdade, o que acontece? A gente tem uma programação de serviço. Então, a iluminação ela não só cuida aqui da Ponte de Ferro, mas de toda a cidade. Então, a gente tem a nossa programação de serviço, não só de dia, como à noite. E, na verdade, para nós, a ponte é essencial todos os dias, né? O que acontece? Então a gente programou, a gente está com os trabalhos adiantados aqui, metade da ponte já está funcionando a iluminação pública, mas por questões de logística e os nossos equipamentos disponíveis, foi o melhor que a gente encontrou aí, até para oferecer o retorno da iluminação pública para a comunidade o quanto antes.
A ação vai ter alguma ação parecida na Ponte dos Arcos também, posteriormente? Na Ponte dos Arcos a gente está aguardando a chegada do material, chegando a gente já inicia as obras, só que lá, como são 2 pistas, a gente só vai interditar uma pista, mas a gente vai comunicar ainda a comunidade. Mas esse mês ainda ou próximo mês? Na próxima semana a gente já inicia as obras na Ponte dos Arcos. É só a chegada do material para a gente começar a executar. Tá certo, Daniel. Obrigado pela participação aqui no Tribuna do Povo. Parabéns pelo trabalho que está adiantado. Já a gente sabe que é difícil, né? Os fios são difíceis de serem encontrados no mercado, também de colocar aqui, demandam uma mão de obra. A gente conversa agora também com o aspirante Miguel, aqui da Polícia Militar de Blumenau. Boa tarde, aspirante. A gente está aqui para falar também sobre este caso. A gente já consegue encontrar diversas pessoas, diversos relatos, né, de furto de fiação elétrica. É aqui da Ponte, é da Ponte dos Arcos, lá da Rua Humberto de Campos também. Ano passado a gente teve diversos registros. Eu queria saber o que pode ser feito, o que a comunidade pode ter mais de tranquilidade para poder que esses casos diminuam aqui na cidade. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, essa na verdade é uma preocupação a nível estadual. Nós temos desde as últimas semanas uma ordem direta do comandante-geral para que fiscalizemos esse tipo de situação. Então é no estado todo esse tipo de preocupação, não é diferente aqui em Blumenau. Então aqui nós temos 2 situações: a nossa preocupação tanto pelas rondas ostensivas nos locais que tem mais casos, né, desse tipo de furto, dessa situação. Então, além das rondas ostensivas, nós temos 2 preocupações: as rondas nos locais onde são subtraídos esses fios e também com aqueles que compram. Então, nós temos 2 tipos de situações que temos que analisar, tanto a subtração como a receptação desses fios, porque voltamos àquela história de que não haveria furto se não tivesse quem compre, né? E a gente lembra que lá na Ponte dos Arcos a polícia conseguiu encontrar algumas pessoas que estavam furtando a luz do dia nessa fiação. Será que são os mesmos que roubaram aqui? Vocês têm essa informação, Miguel? Não, na verdade, nós não temos informações concretas de todos os que furtam, né? Mas sim, naquele caso em específico nós tivemos sucesso na prisão dos agentes que estavam realizando essa subtração e nós tivemos ao longo desse ano 20 casos registrados de furtos e desses 20 casos também tivemos um número satisfatório de recuperar, de apreender esses materiais que são furtados e permanecemos com o trabalho, permanecemos realizando essas rondas, permanecemos nos locais e com programações operacionais específicas para essas regiões, porque sabemos nessa região sensível. Miguel, existe algum tipo de câmeras que possam ajudar? A gente sabe que tem a CCO bem aqui atrás da gente, na prefeitura, mas a gente não tem um conhecimento se as câmeras da CCO conseguiram flagrar alguma coisa, porque nós não temos acesso legal, né, a essas imagens, não foram passadas nada para a gente, não tem nenhuma informação. Esse tipo de imagem tem ajudado? Vocês conseguiram avançar um pouco, mas ainda indefinido, Miguel? Nós temos dentro da cidade de Blumenau, também com o apoio da Prefeitura Municipal, nós temos algumas imagens que nos apoiam, nos auxiliam, mas a gente sempre precisa também do apoio da sociedade nesses pontos, porque nem sempre os pontos são acessíveis para essas imagens, nem sempre nós conseguimos ter em tempo real essas imagens sendo transmitidas. Então é muito importante o apoio da sociedade quando perceber uma situação diferente, uma situação que presencia um furto, que nos informe através do número 190. Tá certo. Miguel, obrigado pela participação. Alexandre, José, volto com você. Se tiver mais alguma dúvida, a gente pode fazer para o Miguel, também para o Daniel, que está junto com a gente aqui na ponte, neste momento, para falar sobre iluminação pública. Bom, 2 pontos importantes. A polícia, claro que depende, meu caro Estevão, da presença também, da participação da sociedade. A comunidade tem que ajudar também a fazer acontecer, ou seja, denunciar, viu alguém mexendo, né? Ainda mais essa ponte que sem luz fica mais perigosa do que já é. Porque a luz do dia fica já pronto. E com relação à prefeitura, ao setor de iluminação, olha, com todo o respeito, né? Podia ter feito, por exemplo, ontem. Eles têm lá o trabalho deles. Então, só basicamente isso aí que é importante. Você mostrou no balanço geral, e mostrou agora há pouco também, o fio que eles levam, né? Enfim, a grossura. Eu sempre digo, sabe, Estevão, quando é o cidadão de bem que está trabalhando honestamente, ele toma um choque e morre, às vezes. Era um vagabundo lá roubar, né, furtar, e aí esse nada acontece, leva mais sorte que outra coisa, não é que eles desejam mal, entendeu? Mas puxa vida, tá doido, pessoal apronta um monte, né? Obrigado, Estevão. Alexandre, aproveitar que a gente está aqui com o aspirante Miguel da Polícia Militar para falar sobre um outro caso também, porque a gente noticiou aqui no Tribuna do Povo Blumenau, até foi um assalto a uma farmácia lá no bairro Progresso há algumas semanas. A Polícia Militar conseguiu encontrar esse homem, ele também havia praticado outros assaltos a farmácias também da região. E eu vou pedir para o Miguel falar para a gente mas também como é que foi essa ação, Miguel. Esse homem foi preso, ele é acusado então de ter praticado esses crimes lá na região sul de Blumenau. Isso, hoje de manhã nós tivemos
tivemos a notícia, então foi ligado ao 190 sobre um roubo que estaria acontecendo numa farmácia, e assim que fomos informados que a nossa guarnição estava em deslocamento, tivemos outra notícia de outro roubo também a uma farmácia e batiam as características, né, desse envolvido. E conseguimos, né, lograr êxito, então já está preso, ele foi preso em flagrante delito pelo crime de roubo, confessou a prática desses roubos como também de outros anteriores, então pelas imagens nós conseguimos identificar o autor. Ele estava em posse de um simulacro de arma de fogo, então ele anunciava o roubo com uma arma, ele informou onde estaria essa arma, então conseguimos localizar também a arma, foi tudo apreendido e com as imagens também foram anexas, né, no procedimento, então conseguimos prender. Claro que o trabalho ele é sempre contínuo, mas essa resposta à sociedade nós conseguimos dar de forma muito rápida, porque hoje mesmo de manhã ele realizou 2 roubos e de outros dias também tinha realizado o mesmo autor do fato, então a Polícia Militar, tendo conhecimento, a gente foi atrás e conseguiu prender esse homem. Ele já tinha histórico policial, Miguel? Tinha histórico, tinha passagem, ele é conhecido das guarnições, então a gente... Às vezes a localização é difícil porque eles, né, não aparecem, mas quando aparecem nós sabemos, nós temos conhecimento e vamos atrás e prendemos. Tá certo, Miguel. Parabéns pelo trabalho da Polícia Militar aqui em Blumenau, nessa ocorrência também. Agora sim, Alexandre, volto com você com todas as informações aí atualizadas sobre este homem que estava roubando farmácias lá na região sul de Blumenau, bairro Progresso e Garcia, e também a respeito da iluminação pública aqui de Blumenau. É com você.